gostaria de explicar uma coisa aos irmãos. Se existe uma coisa que me deixa bastante constrangido, é quando eu sou obrigado a comunicar desligamento de pessoas aqui no púlpito. Isso me deixa muito triste, porque o Deus que eu sirvo me chamou para juntar e não para espalhar. Mas infelizmente, queridos irmãos, às vezes nós temos que anunciar, porque são pessoas que estão trabalhando naturalmente contra a obra de Deus. Esses nomes que eu vou ler aqui agora são pessoas que já estiveram no nosso meio e por uma razão ou outra em nossas congregações, por alguma insatisfação, ou se deixaram ser enganados pelo inimigo das nossas almas, acabaram saindo, abriram igrejas e arrebataram alguns membros da nossa igreja, provocando assim uma divisão. Isso me entristece muito, porque não estão trazendo nenhum prejuízo pessoal para mim, nem para os companheiros pastores. Eles estão trazendo prejuízo para eles mesmos, porque eles estão dividindo a igreja de Jesus Cristo. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas nós sabemos perfeitamente, por isso já aprendemos a ter paciência com essas pessoas que acompanham certos irmãos que assim procedem, e passando algum tempo eles mesmos acabam descobrindo que cometeram um erro grave e acabam voltando, e ao voltar nós recebemos com alegria e gozo. Amém, meus irmãos? Não somente estes, mas também mesmo estes que erraram, que abriram igreja, que dividiram, alguns deles depois de algum tempo voltam, pedem perdão, reconhecem que errou, e nós também abraçamos e recebemos essa pessoa de volta. Mas enquanto eles estiverem sendo usados pelo inimigo para poder dividir, irmãos, nós temos que ter cuidado. E queremos alertar os irmãos, porque alguns deles, até nesse culto aqui, já pregou, infelizmente. A igreja ajudou, mas eles cuspiram no prato que comeram. Essa é a pura realidade. Nós temos aqui até um pastor chamado Antônio Gomes, mais conhecido como Tonhão. E isso eu faço com tanta tristeza no meu coração, porque os filhos deles congregam aqui comigo, e nós temos tratado com tanto carinho esta família, não somente os filhos, mas também a mãe que congrega em nossas congregações, irmãos que congregam conosco. Eu encontrei com o irmão dele lá no Belém, o irmão dele envergonhado, dizendo: pastor, eu não sei o que deu no meu irmão, eu não sei nem o que lhe dizer, eu já aconselhei tanto a ele, mas infelizmente é isso que ele está fazendo. Eu tenho que dizer isso aos irmãos, queridos, porque ele está procurando pregar em nossas congregações. E ao terminar de pregar, o que ele tem feito? Ele está indo visitar as famílias, sai dali, procura uma família para comer na casa dela. Ele arrebanha mais um grupo de irmãos, convida, e ali ele convida para ir para a igreja dele. E não falando muito bem da nossa igreja. Por isso, queridos, até uma pessoa estar bem, mal satisfeita, está conosco, não tem problema nenhum. Peça a sua carta, nós damos a carta, e ele vai servir a Deus da maneira como Deus lhe dirigir, não é verdade? Ninguém é obrigado de maneira nenhuma, queridos irmãos, a estar trabalhando conosco e aceitando a maneira como Deus tem nos dirigido para trabalhar. Ninguém é obrigado, não é verdade? A Bíblia diz, e até uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Mas também não precisam ser inimigos, não precisa estar se degladiando, brigando, xingando, falando mal. Não deu certo, não é o meu jeito, eu vou para uma outra igreja, vou servir a Jesus da maneira que eu entendo que o Senhor quer, e glória a Jesus. Eu sempre digo, irmãos,
Eu, pela grande misericórdia de Deus, nasci aqui no estado de São Paulo. Nasci no lar cristão pela grande misericórdia de Deus. Cresci na Assembleia de Deus, Ministério Belém. Mas eu sempre digo, o dia que eu não estiver de acordo com o meu pastor e não conseguir mais trabalhar, eu saio devagarinho e vou embora. Mas não estou aqui para destruir a obra de Deus. Não, de maneira nenhuma. Eu me sento e fico no meu lugar quietinho, porque o meu alvo não é ficar dirigindo igreja. O meu alvo é ir para o céu como pessoa. Eu sou crente para ir para o céu. Eu não sou crente porque sou pastor. Eu sempre digo que se precisar, se estiver condicionado a minha salvação em deixar ou renunciar ao ministério, eu renuncio pela minha salvação. Só pela minha salvação. Amém, irmãos? Porque o ministério meu que Deus me deu, eu não renuncio ele por nada. Nada. Eu não troco o ministério que Deus me deu por nada neste mundo. Somente pela minha salvação. Se Deus dizer para você ser salvo, você vai ter que deixar de pastorear. Eu sento porque eu quero ser salvo. Não adianta ser pastor e ir para o inferno. Amém, meus irmãos? Eu quero ser salvo. Ministério que Deus me deu, não negocio. Não tem política, não tem emprego, não tem posição, não tem nada que troque o ministério que Deus nos deu. O mais importante que eu tenho na minha vida, depois da salvação da minha alma, é o ministério que pela grande misericórdia Deus me deu. Eu quero desempenhá-lo enquanto Deus me der força, coragem, eu vou desempenhá-lo segundo a direção do Espírito Santo da minha vida. Amém, meus queridos? Agora, infelizmente, eu tenho que avisar destas pessoas, porque naturalmente elas podem procurar vocês, podem procurar os dirigentes de congregação querendo pregar em nossos púlpitos, e nós não podemos permitir de maneira nenhuma que essas pessoas, nesta condição espiritual que se encontra, venha ocupar os nossos púlpitos. Amém, meus irmãos? Então eu quero dizer aqui para os irmãos de mais uma outra pessoa que pediu desligamento. Chama-se José Pereira da Silva. Ele abriu, foi nosso, foi pastor aqui, foi supervisor, foi honrado. Nós cuidamos dele, cuidamos da família, enquanto ele esteve conosco. Depois eu não sei o que aconteceu, e ele resolveu sair, abriu uma igreja lá em Metanópolis, e ele vive chamando os irmãos para congregarem lá. Irmãos, se ele quer abrir uma igreja para pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus, glória a Deus. O que não pode é ficar querendo pescar no aquário do outro. Não. Se você tem uma chamada de Deus, irmão, e não está de acordo com nosso tipo de trabalho, então, meu irmão, abra onde você quiser uma igreja. Se o governo permitir, abra a igreja, mas pregue para quem não é crente. Viu? Não queira ficar dividindo igreja nenhuma, não é só a nossa, não. É tantas outras por aí. Não é verdade? Então, meus queridos, infelizmente, também essa pessoa pediu desligamento. Nós estamos hoje aqui anunciando aos irmãos do desligamento também do pastor José Pereira da Silva. Nós temos uma outra pessoa, irmãos, que acompanhou o pastor José Pereira da Silva na época, chama-se presbítero Rubisvan Petronílio da Silva. Esse presbítero, irmãos, infelizmente, ele só vem aqui para arrumar confusão. Ele vem durante o dia, briga com os irmãos na administração, discute com todo mundo, só traz problema durante o dia. Durante o dia ele já traz problema, viu? E quando foi um dia desse, parece que na reunião de obreiro passado, ele estava aqui com o maior cara de pau, como se tivesse presbítero daqui. É um homem que vive chamando também os obreiros
para estar lá no ministério deles e vive arrumando muita confusão por aí. Então, meus irmãos, não receba esse tipo de gente que não faz bem para você, só vai trazer confusão na sua mente e vai afligir o seu espírito. E nós não precisamos disso. A Bíblia, irmãos, era tão radical, diz que esse tipo de gente não é para a gente nem saudar, nem saudar. Então, meus irmãos, cuidado, porque essas pessoas vêm para trazer tristeza no seu espírito. Outra pessoa que nós temos aqui é Luiz Carlos Alves de Almeida. Esse também parece que, como é que é a história desse irmão? Parece que saiu, abriu a igreja. Acompanhou um irmão, que esse já até voltou, pediu perdão, voltou, e glória a Jesus, está em paz conosco, mas esse acabou ficando por lá mesmo. Então nós estamos comunicando aqui o desligamento dele, Luiz Carlos Alves de Almeida. E um outro também que era, parece-me que tesoureiro lá no Florença, e ele acabou saindo e abriu uma igreja e também chamando as pessoas para irem lá. Esse também está sendo desligado do rol de membros da nossa igreja. É o presbítero Marcos Antônio da Silva. Marcos Antônio da Silva, lá do Jardim Florencio. Muito bem, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que fazer isso, Jesus. Mas eu tenho que alertar os irmãos, é a minha obrigação. Amém?